Eu vou te mostrar a melhor estratégia para você conseguir lucrar operando no OTC da Cotex. Então, se você já curtiu a ideia desse vídeo, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal e assim que você terminar de assistir, deixe seu feedback nos comentários o que você achou desse vídeo. Lembrando que você precisa assistir até o final para você entender o passo a passo para conseguir aplicar da melhor forma essa estratégia. Então, nesse vídeo daqui, eu vou dividir em duas partes. Na primeira parte, eu vou te explicar tudo que você precisa saber para conseguir entender como utilizar essa estratégia e depois eu vou te mostrar eu utilizando ela na prática, beleza? Eu conseguindo lucrar batendo take aí em dois vídeos que eu gravei minha tela, inclusive ele tá aparecendo aqui nesse momento. Eu dividi em duas partes para você conseguir entender na prática como que ela funciona. Então, sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Bom, então vamos aqui para a primeira parte do vídeo. Você precisa entender da melhor forma possível que eu gosto de chamar de anatomia das velas. Para você entender o básico, tá? Que é entender a abertura e fechamento de velas e o valor máximo e o valor mínimo delas. Você vai entender por que você precisa entender isso para começar a utilizar a minha estratégia. Então vamos lá, nesse primeiro exemplo aqui, nessa vela verde, a gente tem a abertura nessa parte inferior aqui da vela, do corpo da vela, beleza? A vela é dividida em corpo e pavio ou sombra, tá? Pavio ou sombra são essas partes aqui mais finas aqui da vela, beleza? Que é onde o preço ele tocou e retraiu daquela mesma região. Então a gente tem o corpo da vela, que é essa parte mais preenchida aqui da vela, e o pavio ou sombra, que são essas partes aqui da vela, beleza? Então na vela verde a gente tem a abertura na parte inferior do corpo, como vocês podem ver aqui eu escrevi a abertura do lado da parte inferior do corpo, e o fechamento na parte superior do corpo, tá? E nesse pavio aqui, eu vou chamar só de pavio, só que você pode chamar de pavio ou sombra, mas eu vou focar somente em um nome aqui para você não se confundir, tá? E no pavio aqui dessa vela verde, você pode ver que tem o pavio na parte superior do corpo e na parte inferior do corpo. E nessa parte acima do corpo, a gente tem o valor máximo, que a gente chama de valor máximo da vela, e aqui embaixo o que a gente chama de valor mínimo da vela, beleza? Agora vamos para o segundo exemplo aqui, que é uma vela da cor vermelha. E ela tem um fator principal aqui, que é diferente da vela verde, que é a abertura e o fechamento, tá? A abertura da vela vermelha ela vai ser sempre na parte superior do corpo da vela, como vocês podem ver aqui, ó. Ó, aqui é exatamente onde fica a parte superior do corpo da vela. E a vela vermelha sempre tem a abertura nessa parte daqui. E o fechamento dela vai ser na parte inferior. Então, vamos lá. O que muda da vela verde para a vela vermelha? Basicamente, a abertura e fechamento. Enquanto a abertura da vela verde é na parte inferior do corpo, a abertura da vela vermelha é na parte superior do corpo. E o fechamento da vela verde é na parte superior do corpo e o fechamento da vela vermelha na parte inferior do corpo. Sendo que as duas têm o valor máximo e o valor mínimo na mesma posição do pavio. Ou seja, aqui vai ser o valor mínimo, aqui vai ser o valor mínimo da vela vermelha e aqui também vai ser o valor mínimo da vela verde, tá? E a mesma coisa quanto o valor máximo das duas. Então é basicamente isso que eu quero que você entenda da anatomia das velas. Se você não entendeu alguma coisa, é só você voltar um pouco o vídeo, assiste de novo, que tenho certeza que você vai conseguir entender, beleza? Vamos seguir agora para a próxima parte da explicação. Você já precisa ter isso daqui na ponta da língua, beleza? Vamos agora aqui para a explicação de como você vai conseguir encontrar as melhores regiões para conseguir aplicar a minha estratégia da melhor forma possível, tá? Você vai procurar por fluxo de velas. Então, por exemplo, aqui você consegue ver que a gente tem um fluxo de velas compradoras, né? Ou seja, tem bastante velas verdes aqui em sequência. Isso aqui é um exemplo de fluxo perfeito, tá? Pode ser que você encontre alguns fluxos onde tem um doji no meio, onde tem algumas velas vermelhas no meio, mas se tem a predominância de velas da cor verde, no caso a gente está olhando o fluxo aqui comprador, é um bom fluxo para você conseguir aplicar a minha estratégia. Do mesmo vale para fluxo vendedor, que vai ser o que? Sequência de velas vermelhas, tá? Então, por exemplo, você pode encontrar aqui uma sequência boa de velas vermelhas e que no caminho você pode acabar encontrando algumas velas verdes, tá? Mas mesmo assim, isso pode ser uma boa oportunidade para você encontrar a minha estratégia. Então, vamos até olhar esse daqui, esse exemplo que eu abri aleatoriamente, na verdade. Tá no ATC? Tá no ATC, né? Do SDBRL. Beleza. Então aqui, ó, a gente tem um fluxo comprador, certo? E como é que funciona a minha estratégia? Basicamente, eu pego uma operação a favor do fluxo. Só que eu preciso de um gatilho muito importante para eu conseguir entrar nessa operação. Então agora que você entendeu como que funciona a abertura e o fechamento das velas, você vai entender como é que é a operação perfeita para a minha estratégia. Vamos lá. Vamos usar um exemplo aqui de fluxo vendedor, beleza? Ó, temos aqui um fluxo vendedor e apareceu aqui o que eu costumo chamar de vela de descanso. Por que uma vela de descanso? Porque está tendo um fluxo vendedor, ou seja, predominância de velas vermelhas, quando aparece uma vela verde, eu considero ela uma vela de descanso desse fluxo vendedor, ok? E qual vai ser do primeiro gatilho mais importante para você entrar na operação? É que quando aparecer essa vela de descanso, eu quero que ela tenha um pavio no valor máximo dela, lembra da explicação da anatomia das velas? Ou seja, eu quero que aqui o valor máximo dela, a distância do valor máximo dela até o corpo da vela, ou seja, no pavio, eu quero que esse pavio tenha pelo menos metade do tamanho desse corpo. Ou seja, deixa eu desenhar aqui perfeitamente metade de um tamanho. Então aqui, ó, nesse caso daqui, para eu conseguir entrar na minha estratégia, teria que ser uma vela de descanso,
obviamente, né, como gatilho, e que aqui o pavio que ela me demonstre, peraí, seja pelo menos metade do tamanho total da vela. Então o tamanho total da vela é esse daqui, concorda? Do valor máximo até a abertura da vela. E aqui a gente tem metade dela sendo o corpo e metade dela sendo o pavio. Então a gente tem aqui exatamente o gatilho que eu preciso para minha operação. Então, logo depois que finalizar essa vela daqui, se ela finalizou nesses termos que eu te mostrei, a abertura dela vai ser aqui, obviamente, né, da vela vermelha, porque a abertura é exatamente no fechamento da vela anterior. Então, exatamente assim que abrir essa vela daqui, ó, você vai entrar vendido e, consequentemente, ela finalizando aqui embaixo, você vai terminar com uma vitória, tá? Então, vamos lá, recapitulando. A gente tem aqui um fluxo de vela vendedor, você vai encontrar primeiro um bom fluxo de vela vendedor ou comprador. Nesse caso aqui, nesse exemplo, é um fluxo de vela vendedor. Então, a nossa vela de descanso vai ser da cor verde. E eu quero que essa vela de descanso, ela tenha pelo menos o tamanho da metade dela, seja um pavio na parte superior da vela. Aí agora você deve perguntar, por que, Marcelo? Por que na parte superior? Porque mesmo nessa vela de descanso aqui, ou seja, numa vela onde teoricamente ela pode começar a diminuir a força desse fluxo, ela deixou pelo menos metade do tamanho dela na parte superior de pavio. Ou seja, ela testou lá em cima e desceu, demonstrando que nessa região aqui, onde ela testou o preço, ela teve uma força vendedora predominante, tá? Ou seja, se tem uma força predominante vendedora, mesmo na vela de descanso, no fluxo vendedor, a gente consegue entrar vendido na abertura da próxima vela, acreditando na continuação desse fluxo. Fechou? Eu vou te mostrar agora alguns exemplos dela funcionando num vídeo que eu gravei, eu operando na prática, e vou te explicar mais alguns detalhes importantes para você observar, fechou? Aqui, nesse primeiro vídeo, a gente tem o exemplo de eu colocando em prática tudo que eu expliquei para vocês, fechou? Então vamos lá, eu tô abrindo alguns pares aqui, vou dar uma acelerada, tô dando uma analisada, tô procurando por bons fluxos, e é muito importante, mais uma coisa para você anotar, que esses fluxos estejam em zonas intermediárias, tá? O que são zonas intermediárias, Macedo? Basicamente, aqui a gente tem uma zona principal, que é a zona mais extrema do gráfico na parte superior, e aqui a gente tem a zona mais extrema na parte inferior. Então você concorda comigo que se essas duas aqui são zonas principais, o que a gente tem aqui no meio seriam zonas intermediárias, tá? Então a gente quer fluxo em zonas intermediárias. Nesse caso aqui, a gente está vendo que o preço está numa zona principal. Por quê? Porque ele está na zona mais extrema aqui da parte inferior do gráfico. Então não é tão interessante operar minha estratégia nesse momento, tá? Eu quero procurar por pares onde o preço esteja em uma zona intermediária, fechou? Deixa eu dar uma acelerada aqui. Ó, já encontrei a primeira operação, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto. Eu percebo que aqui o preço está numa zona intermediária. Por quê? Porque a região mais extrema do gráfico na parte superior está aqui e na parte inferior está aqui. Então o preço ele está atuando em uma zona intermediária do gráfico. Então já está dando meu primeiro filtro aí. Depois eu percebo o quê? Que está com um fluxo interessante de compra aqui nesse momento. O preço ele vem de uma macro tendência aqui de alta bem interessante, tá? De compra, ou seja, com o preço subindo constantemente. E aqui eu percebo uma sequência de velas verdes muito interessante, tá? E qual é o ponto aqui que você precisa entender? Por que eu vou entrar com uma compra nessa operação daqui, ó? Entrei com uma compra. Ué, Macedo, mas cadê a vela de descanso? Perceba bem que essa vela daqui anterior, ó, deixa eu voltar um pouco para você enxergar melhor esta operação. Essa vela anterior, ela terminou com muito pavio na parte inferior. Então, por questão de 1 milímetro só que ela não terminou vermelha. Por mais que ela tenha terminado verde aí, olha o tamanho do pavio em relação ao corpo, mostrando que tem muita força compradora naquela vela dali. Você percebe que ela não tem um corpo muito grande, ou seja, não está dando uma continuidade de fluxo muito interessante, porém ela trabalha pra gente com uma vela de descanso sim, tá? Então pega uma compra aqui acreditando que o preço vai continuar nessa subida aí. Vamos lá, vamos adiantar. E aqui nessa primeira operação, a gente tem a nossa primeira vitória, tá? Então, ó, finalizando aqui, primeira vitória, agora eu vou procurar a entrada da mão de Soros, tá? Vamos adiantar o vídeo aqui. Olha só, acabei de achar aqui a minha segunda oportunidade, tá? Eu vou entrar nessa operação, mas calma aí. Primeiro de tudo, se você prestou atenção no vídeo, eu quero que você desça aqui nos comentários, antes de eu explicar, eu quero que você deixe nos comentários por que eu não deveria ter entrado nessa operação. Depois volta aqui pra ver se você acertou, tá? Por que eu não tinha que ter entrado aqui nessa operação, cara? Basicamente, é por conta desse pavio daqui. Olha só como esse pavio, ele tá muito pequeno em relação ao corpo. Ele chega a ter bem menos da metade do tamanho total da vela. Então, isso aqui foi um erro meu. Eu enxerguei um fluxo muito bom, vocês podem ver que é um fluxo de vela muito interessante, só que eu não me atentei nesse filtro principal, que é para você conseguir ver o tamanho do pavio em relação ao tamanho total do tamanho da vela. Vocês podem ver aqui, ó, aparentemente ia dar uma vitória muito boa, né? Mas no final ele acabou voltando, cara. Então, mesmo assim, mesmo sendo uma operação muito boa, por conta desse detalhe aqui, desse filtro que eu não utilizei, acabei tomando esse loss. Então, vamos agora para minha segunda sessão. Acabei de abrir aqui o segundo vídeo, que foi logo depois, ó, vocês podem ver que é a continuação das operações. Eu vou tentar mais uma vez o Soros 2, tá? Ou seja, por conta de um erro meu, um vacilo meu, eu acabei não acertando de primeira, tá? Mas vocês podem ver que funciona muito bem nessa questão de fluxo. Ele tende a continuar esse fluxo se aplicado da forma correta. Vou adiantar aqui para a primeira operação da segunda sessão. Ó, acabei de achar aqui a segunda operação, a terceira operação, na verdade, né? Que é a primeira operação da minha segunda sessão. E olha só que interessante. Primeiro ponto, zona intermediária.
intermediária, você já consegue ver que não está na parte extrema desse período que a gente está analisando, está em uma zona intermediária. A gente tem aqui um fluxo muito bom vendedor e olha só que coisa linda, família. Olha só esse pavio aqui em relação ao corpo da vela de descanso. Lembrando que no fluxo vendedor tem que deixar pavio na parte superior da vela de descanso e no fluxo comprador tem que deixar pavio na parte inferior, tá? Porque tem que demonstrar força compradora. Então vamos lá, olha só que coisa linda, cara. Peguei a venda aqui sem pensar duas vezes, estava perfeito aqui para minha estratégia. Vamos adiantar. E olha só que coisa linda, cara. Olha só como é que respeita de forma perfeita a minha estratégia. Vamos lá. E primeira vitória da segunda sessão, beleza? Procurando aqui agora a nossa segunda entrada da segunda sessão pra gente bater a nossa meta, tá? Ó, eu já tava de olho nessa daqui. Vamos ver como é que tá interessante. Começa a olhar outros pares. E eu acabei de encontrar aqui a minha última operação, tá? E olha só que interessante. Eu espero um pouco. Por quê? Presta bem atenção. Aqui a gente percebe que tá colado numa região principal, ou seja, ele não passou ainda da região principal do gráfico, por isso que eu vou hesitar um pouco de entrar nessa operação. Porém, ao mesmo tempo, ele dá o gatilho perfeito. Por quê? Fluxo aqui vendedor, ok? E nessa vela daqui anterior, ele deixou pavio na parte superior também da vela. Ficou mais ou menos a mesma quantidade, né, de pavio na parte superior quanto na parte inferior dessa vela vermelha aqui do fluxo. Então aqui, assim que ela finalizar, eu percebo que ela vai deixar mais pavio na parte superior, ó. Deixou mais pavio na parte superior. Só que eu penso assim, calma, deixa eu ver o início do comportamento dessa vela, porque ela tá bem próximo da região principal. Então é um pouquinho mais arriscado. Porém, eu acabo entrando porque eu vejo que ela não tá querendo criar muita força compradora nessa região, ó. Eu espero só alguns segundos e já pego a minha operação. Vou pegar agora. Perfeito. Peguei a operação e ela vai aqui finalizar. Finalizando aqui a nossa última operação desse exemplo na prática de como funciona essa estratégia, né? E olha só que coisa linda, vitória, tá? 873 aí de lucro bruto. Aqui do lado eu tenho o histórico, né? Mostrando que eu fiz, na verdade, 3x1, né? Com essa estratégia, então bem assertiva. Sendo que eu só tomei esse loss por um mole que você já entendeu o porquê, fechou? E é isso, família, chegamos ao final do vídeo, espero de verdade que você tenha curtido esse conteúdo. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like aqui, se inscreve no canal. Se você assistiu até aqui também, deixe seu feedback nos comentários, o que você achou desse conteúdo, o que você quer ver aqui no canal nos próximos vídeos, beleza? E eu batizei essa estratégia aqui de estratégia RM, então toda vez que você operar com ela, poste um story lá me marcando, ok? Se você não me segue no Instagram, obviamente, já me segue aqui nas redes sociais, que estão na descrição, Instagram e Telegram. E é isso, família, tamo junto, espero de verdade que você tenha curtido e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!